Olá, eu sou Fabrício Bortoluzzi. Nesse vídeo eu explico como você pode começar a realizar análise da radiação de fundo da internet, tomando como base os datasets que o grupo de pesquisa vem capturando naquilo que é chamado de telescópio de nuvem. Esse trabalho é a minha tese de doutorado, orientado pela professora Carla Merkel Westphal na UFSC e co-orientado pelo professor Barry Irwin na Noroff University College, na Noruega. E a ideia aqui é que a gente, esse grupo, possa estimular outros estudantes de graduação da Univale, da Universidade Federal e de Noroff a se engajar com novas observações, com novas extrações de inteligência sobre as ameaças cibernéticas que devem acometer a internet, que estão no dataset e que cabe a nós, portanto, investigar. Nesse vídeo eu falo mais do lado técnico, eu não vou explicar a teoria do telescópio de nuvem e nem como ele se encaixa no cenário de telescópios de rede ou de honeypots, que são as duas áreas correlatas. Aqui a ideia é te mostrar como que eu fiz o ETL, o Extract, Transform e Load para fins da tese, e que ele não é uma contribuição assim com o objetivo de ser final, há muito o que fazer, e com base no que eu fiz, de repente você vai encontrar uma contribuição também, que pode até mesmo ser, se você tiver um acordo com a professora Carla, uma dissertação de mestrado, ou até mesmo uma tese de doutorado, caso você queira expandir esse trabalho em outras maneiras, tá bom? Bem, o telescópio, então, ele é distribuído, ele está em 26 lugares do planeta. O exemplo que eu vou usar para essa sessão técnica, ele advém da primeira captura, realizada em março de 2023, aliás, maio de 2023, mês número 5 do ano de 2023, e pode ser que eu tenha te passado o dataset já numa forma agregada ou na forma mais crua, que é a não agregada. Dá uma olhada no que eu quero dizer com isso. Que então eu tenho um diretório na minha unidade D, numa pasta chamada demo, diretório E1 de experimento 1. E aqui você vê um monte de backups pequenos. Essa é a forma mais crua, não agregada. E você veja que para cada região existe uma coleção de arquivos gzip acompanhados de um par txt. O gzip contém a captura em si e o txt é um metadado anexo, um metadado que a gente usa para algumas informações importantes que eu já vou explicar. Então, aqui nesse caso, para o primeiro experimento, que é a nossa menor captura, são 4.597 arquivos e aproximadamente, então, 2.200 backups que compõem essa primeira análise. Vamos pegar o primeiro que aparece aqui. Eu vou primeiro abrir o gzip. Vocês vão ver que essa captura crua contém um pedacinho do que foi capturado no começo da observação. Pelo nome do arquivo, você já pode tirar algumas conclusões. Veja só, ele é AF South, que significa África do Sul. Existe uma única região lá, então a gente chama de AF South 1. A zona de disponibilidade lá dentro são no mínimo 3 zonas, A, B e C. Essa aqui é a zona B, isso não é relevante para a nossa pesquisa, qual é o data center de onde veio a captura, mas a região sim, África do Sul. O IP público da instância, 13.245.165.222, e a data da captura, 2023, abril 29, às 5 da tarde. Veja que a gente chama isso de captura de maio, e aqui você está vendo ela começando no dia 29 de abril, a gente fez algumas precauções, né? Começamos um pouco antes da data prometida e vamos até um pouquinho depois do final de maio, né? Primeiro dia de junho. Então, você também vai perceber que a nossa transformação da informação ela faz um trimming, um arredondamento. A gente descarta aquilo que está fora da janela de observação para fins de uma documentação mais exata a respeito do experimento. Se você tem o Wireshark na tua casa e você abre
esse backup, que esse é pequeno, ó, ele tem 79 kilobytes, ele deve corresponder a 1 hora de observação, e quando compactado ele tem 34 kilobytes, é muito pequeno. Então você abre, o Wireshark ele vai provavelmente imediatamente fazer a resolução reversa do IP de origem da radiação capturada, e você vai perceber que o destino se refere a um IP não roteável, não público, e que advém da forma como a operadora de nuvem funciona. A operadora de nuvem atribui um IP não roteável à instância compulsoriamente e, na verdade, a gente anexa um IP roteável, que é por ele que a radiação chega, e esse IP público ele fica fora do backup. Ele fica anexo a essa máquina, mas não é o endereço IP primário dela. Essa é uma questão de como a nuvem funciona. Você precisa de um IP não roteável na sua Virtual Private Cloud, na sua VPC, e a ele você anexa um IP público se quiser. No nosso caso, é claro que a gente quer, e o que isso implica é que nós precisamos reescrever esse backup para conter o IP público no campo de destino e não IP privado, senão a gente não consegue saber a que país pertence esse destino. A origem a gente consegue, com certeza, mas o destino a gente não consegue porque se trata de um IP da RFC 1918, que é para uso privado. Então, a técnica de agregação que nós escrevemos, ela já reescreve aqui o campo de destino, não há maiores impactos. Há uma questão técnica que é a perda do CRC, da verificação do pacote, ou seja, eles falham a verificação CRC a partir desse momento, mas isso é irrelevante para a nossa análise, tá certo? Então, basicamente, o primeiro passo é pegar esse monte de arquivos que não estão adequadamente agregados por região, que ainda contém o IP não público no backup, abri-los, reescrever esse backup e agregar em apenas um backup por região. Essa é a primeira tarefa do pipeline. Para explicar bem como a gente trabalha esse pipeline, deixa eu te mostrar o GitHub do projeto, é de lá que a gente vai partir. Temos o GitHub do Lucas Baylor, que é a descrição em Terraform da arquitetura, mas essa parte já passou. Na verdade, a gente precisa do trabalho agora referente ao ETL de transformação daquilo que já foi capturado. Dá uma olhada no projeto, eu tentei deixar ele passo a passo, com nomes de arquivo para serem executados em sequência, e uma pastinha de scripts acessórios, chamada Outros aqui, né? E é lá que está o primeiro script que a gente vai usar. Em Outros, a gente tem aqui um script chamado aggregatepcaps.sh, então ele é shell script. É importante dizer que esse pipeline ele só funciona em Linux, mas é claro que se você está usando Windows, assim como eu estou para essa gravação, você pode instalar o Windows Subsystem for Linux, ou WSL, WSL2. Se você não sabe o que é isso, eu preciso que você estude o que é, ainda mais se você não tem uma outra máquina Linux para usar, para que você consiga rodar o Linux, eu não vou dizer virtualizado, mas é incorporado ao Windows, tá bom? É lá que a gente vai rodar esses comandos aqui. Para rodar o aggregate pcaps, e isso vai ser o mesmo padrão para todos os outros scripts, dá uma olhada nos binários que serão necessários. Por exemplo, TCP Rewrite, que é um reescrevedor de IP como um todo, não só de TCP. Ele reescreve pcaps, e aí você tem que ver que pacote que faz parte dele. Pode ser o pacote do Wireshark, pode ser o pacote... Depende da sua distribuição. Mas a gente tem que reescrever cada um dos arquivos com o IP de destino. Depois a gente vai fazer uma divisão de pacotes, não mais por 2.000 arquivos pequenos, mas sim um único arquivo grande por região. E aí eu vou criar um diretório temporário para cada uma das 26 regiões, é isso que está acontecendo aqui. Depois, vamos entrar em cada uma das 26 regiões, cada um dos 26 diretórios, e fazer uma agregação daquela região num arquivo só. E para isso a gente usa o merge cap, que é do pacote Tshark,
Wireshark Dev, depende da distribuição. Tem uma diferença aí entre distribuições Ubuntu e distribuições derivadas do Red Hat Linux, mas eu assumo que você já instalou esses binários no seu computador. E aqui, se você descomentar depois de fazer o clone do repositório, você vai apagar os arquivos temporários. A gente não precisa desses arquivos temporários, mas eu não vou apagar para poder te mostrar como é que eles ficam depois de prontos. E por fim, a gente vai pegar cada um dos 26 pcaps finais gerados por essa merging e nós vamos comprimi-los no formato gzip para não ficar ocupando espaço desnecessário no computador. Bem, então eu vou pegar aqui meu terminal do Windows, vou chamar o meu Ubuntu, até fechar aqui o outro comando. Vou entrar no meu, como é a letra D do meu Windows, então isso aqui está em mnt/d. Aqui você vê que eu tenho vários diretórios, alguns estão ali sublinhados em verde, né, realçados em verde, por causa do esquema de permissionamento entre o Windows e o Linux. Estou me referindo aqui aos diretórios de trabalho. Esse demo está rodando na pasta, o diretório demo, então cd demo. E aqui a gente tem o experimento 1. É exatamente aquela lista gigante com 2.000 arquivos. A gente pode fazer alguma contabilidade básica aqui. Por exemplo, ls, *.pcap.gz, os arquivos comprimidos. E aí a gente usa o word count para contar quantas linhas veio nesse ls. São 2.312 arquivos pcap pequenos. Em geral, ali a gente está falando... Até demora um pouco para montar a lista. A gente está falando de arquivos aí com 300 kilobytes, 90 kilobytes, porque eles são ou de hora em hora, ou de 12 em 12 horas, ou de 24 em 24 horas, tá bom? Então é aqui que a gente vai trabalhar. Que mais? Para a gente fazer esse trabalho, precisamos fazer o fetch ou clone do meu repositório. Então vamos aqui no navegador, pegar aqui o nome do meu repositório e vou fazer um GitHub clone e aí o nome, né, do alvo a ser clonado. Vejo que o meu GitHub Desktop acabou tomando precedência aqui. Vamos ver o que aconteceu de errado. Não é GitHub clone, é Git clone, né? Então, Git clone. E aí eu tenho o script aqui dentro. Vou entrar no ETL. E aqui você vê que temos os mesmos scripts que eu mostrei no website para você. Eu vou sair daqui, vou voltar para o experimento em si. Aqui é onde eu estou com os arquivos pcap. E vou rodar o merge. Aí eu explico os outros detalhes mais adiante. Se a gente for falar em termos de espaço, esse experimento ele tem 1.4 GB cru. Né? Tem bastante tráfego ali que não pertence à janela do dia 1º de maio até o último dia de maio. Você vai ver que, na verdade, esse dataset vai ficar menor, porque eu vou fazer o trimming, tirar os dias que não importam do experimento mais adiante. Porém, a gente começa com 1.4 GB, que te dá aí uma noção em relação ao tempo também que vai levar para fazer a transformação. Então, ponto barra para voltar para o diretório anterior. Vamos entrar no IBR-ETL, no diretório outros. E aqui eu dou 2 tabs para ver quais são os arquivos que tem lá. Eu posso... Nem todos são importantes aqui, alguns são acessórios, mas o aggregate pcaps é o que a gente precisa usar para fazer a agregação. Tá? Então, é basicamente só chamar ele aqui. Ele já vai funcionar esperando que você tenha no diretório atual um monte de pcaps não organizados ainda. A tela está rolando meio rápida demais, né? Então talvez não dê para perceber os detalhes, mas você vê que no campo da direita aparece ali uma frase de que a gente está reescrevendo o IP do destino, campo de destino do pcap com o endereço público que foi extraído a partir do nome do arquivo de cada um desses arquivos. Felizmente, quando o Lucas gravou o pcap, ele fez questão de pôr o nome do arquivo com o endereço IP público. Vamos dizer que ele não tivesse feito isso. A gente ainda assim tem, e aí eu vou voltar aqui no diretório no Windows mesmo, a gente tem para cada pcap um arquivo txt.
Vamos deixar isso aqui do lado de um jeito que a gente possa ver o progresso de cada parte. Deve levar uns 5 minutos para ficar pronto. Abrindo aqui um arquivo de metadados, que foi o que o Lucas criou, dá para ver qual foi a instância AMI que foi usada na captura, uma questão da Amazon. Dá para ver qual foi o hostname interno que foi gerado, também não é muito relevante, mas está aí para fins de arquivamento. A classe da instância, o tipo dela, então era classe Spot e tipo T3.nano. Aí a gente vem para umas partes muito mais importantes a partir de agora. Por exemplo, qual era o IPv4 da máquina quando ela operou, qual foi o nome dela enquanto estava alocada para nossa observação e quantos pacotes foram perdidos na captura. Até onde a gente percebeu, não houve perda de pacote, ou seja, a nossa resolução do telescópio estava máxima, não houve drop, mesmo usando uma máquina T3.nano que tem ali apenas meio gigabyte de RAM, 512 MB, e um único vCPU, né, uma única CPU, um único processador. Então é isso que está em cada um dos metadados. Fora isso, não tem mais nada. Então você pode criar uma técnica de agregação ou melhorar a nossa técnica tanto lendo esse arquivo texto ou extraindo a partir do próprio nome do arquivo. Quando eu fiz o script, eu usei o próprio nome do arquivo. Então esse é o Aggregate PCAPs. Vou te mostrar alguns outros scripts auxiliares enquanto a gente observa aí o processo de agregação. Quando você tem os PCAPs agregados, ou seja, 26 arquivos, um por região, você pode querer rodar o Generate Cap Infos. Esse script nada mais é do que pegar cada um dos arquivos PCAP que você tem e extrair deles quantos pacotes estão lá dentro, quando a captura começou, quando terminou e, portanto, qual foi a taxa média de pacotes. Você pega a largura de banda, né? Quantos pacotes em média foram capturados. Isso é útil para você calcular a média de largura de banda consumida pela radiação de fundo, pelo tráfego não solicitado. Depois de você fazer o Generate Cap Infos, que vai levar ali para esse dataset também uns 2 ou 3 minutos, talvez uns 5 minutos, você pode, e aí eu escrevi um scriptzinho auxiliar, que é entrar em cada um dos 26 TXTs, cada um dos 26 capinfos gerados e descobrir quantos pacotes estão ali e somá-los. Você pode fazer isso no Excel também, mas basicamente é isso que ele faz. Ele pega um monte de capinfo em formato TXT num certo diretório, para cada um deles vai ter um número de pacotes coletados e ele vai então somar isso tudo e te mostrar como se fosse fazer uma soma de colunas no Excel. A gente no momento está rodando a agregação. Depois disso, quando a gente for trabalhar aqui com o pipeline mais de enriquecimento, que é o pipeline principal, do 1 ao 4, você vai ver que eu tenho aqui um script que facilita chamar os 4 passos, pelo menos, na verdade, os 3 primeiros passos. É automação para quem já está assim, trabalhando com isso há meses, né? Para quem já está muito confortável. Então, eu não recomendo você mexer com essa otimização, porque ela vai esconder detalhes que quem está aprendendo precisa considerar. O Generate Cap Infos eu já falei. Vamos para o Import PCAPs no Security Onion. Security Onion é uma técnica é uma interface, é uma plataforma de indexação de pacotes. Existem outras, por exemplo, o Elasticsearch, que atualmente faz parte do Security Onion também, ou o Archime, mas nesse caso eu estava interessado em fazer uma automação para a gente importar os PCAPs dentro do Security Onion. Nada mais é do que pegar cada um dos PCAPs e rodar o comando de importação para dentro do Security Onion. Caso você vai mexer com ele, você vai pegar os 26 arquivos gerados aqui na tela da esquerda, vai rodar esse script, ele automaticamente vai inserir todos e vai salvar um log da operação para você poder ver depois os IDs de importação que te permitem observar cada região individualmente. E ainda, por fim, a gente apaga o PCAP intermediário gerado aqui nesse processo, tá?
Então, cuidado com esse comando RM aqui, dá uma comentada nele caso você queira ver os subprodutos gerados. Eu também escrevi um outro pequeno script aqui que testa se um determinado arquivo CSV gerado pelo nosso pipeline de fato contém IPs de destino que pertencem à AWS. Você normalmente não precisa fazer isso aqui, mas está aí caso você precise ter certeza, porque se uma dessas conversões falhar, lá no meio da operação de quando você estiver trabalhando com o pipeline de enriquecimento, você quebraria ali, você terminaria com um erro, né? Por mais que eu tento pegar os erros do meu procedimento de enriquecimento com try catch, nem sempre dá, então esse aqui é um script de verificação. Voltando aqui para a tela da esquerda, veja que está acontecendo agora o merging, ou seja, a gente reescreveu todos os backups com o IP de destino público em diretórios temporários, que normalmente eu apagaria, mas aqui eu não vou apagar. E agora a gente está fazendo merge, é aí que vão nascer 26 backups agregados por região. Tá? E depois da gente fazer o merge, basicamente nada mais vai ser feito do que comprimi-los para não ocuparem tanto espaço no seu computador. Essa tarefa ela é meio demorada para um dos datasets, quer dizer, para um dos backups que ficou mais volumoso. Parece que a região AP Northeast 1 ali foi mais afetada, com mais tráfego. Pode acontecer um denial of service, até gera uma certa curiosidade, né? Quando eu te mostrar ali os tamanhos dos backups resultantes, por mais que foi apenas uma instância EC2 em cada região, aquele segundo arquivo ali vai estar significativamente maior do que os demais. Bem, vamos usar o Windows para ver o que está sendo gerado ali. Você vê que antes não tinha diretório nenhum aqui na pasta E1, eu vou dar uma refrescada, vou dar um refresh, vou sair dali, vou entrar aqui na demonstração, E1, ó, agora tem uma pasta chamada Aggregated. E aqui dentro dessa pasta você vai ver 26 diretórios temporários, que não nos interessam na prática, vão ficar ali de resto, e 26 arquivos que agora estão sendo comprimidos enquanto a gente conversa. Vamos pegar aqui um arquivo temporário da África do Sul, qualquer, só para vocês perceberem a diferença. Vou pegar aqui o primeiro, que é o equivalente ao que eu mostrei antes. Agora eu estou mostrando ele com o destino enriquecido, ou seja, com o destino transformado por IP público, e o Wireshark de quebra está transformando o IP público dessa instância no nome de DNS dela. Por isso que agora você vê aqui EC2, 13, 245, papapá, porque esse IP tem um nome de DNS reverso associado a ele, e é esse que está sendo mostrado para você. Obviamente, o destino das nossas comunicações é sempre o sensor. Quando você estiver fazendo o experimento com observações, com capturas que são de vários sensores numa mesma região, aí você vai ver que esse endereço IP de destino muda com o tempo, né? Dependendo do sensor, ficam todos agregados ali por região. De quebra, olha só, falando da radiação de fundo, aqui uma exploração do NTP, clássica ali de tentativa de atacar por amplificação uma vulnerabilidade no protocolo de sincronia de data e hora. Quando eu rolei a tela aqui, deu para ver também do Memcache, ou seja, dá uma rodada com o Wireshark em pacotes pequenos, pode te ajudar a criar insights, né? Esse do Memcache é bem ativo, assim, tem um monte de ataques de amplificação baseados nele, e aí é que você vai juntando seu conhecimento. É a primeira vez que eu estou vendo detalhes do Memcache nesse dataset. Eu vi várias outras coisas, como os varredores benignos, Senses. Tem uma máquina em Lisboa varrendo forte aqui a infraestrutura que a gente hospedou. Mas, de qualquer forma, o Memcache, eu acho que é a primeira vez que eu bato o olho e vejo, vale uma investigação, né? Quantos ataques explorando a famosa falha do Memcache de uns 2, 3 anos atrás, faz parte da radiação de fundo no momento. É esse o tipo de pergunta que a gente investiga aqui, entre outras tantas que você mesmo pode idealizar, tá bom? Vou fechar o Wireshark, vou fechar aqui o arquivo comprimido. Então o aggregated ficou assim.
como a gente não está apagando nada, ficaram esses 26 diretórios aqui, que eu posso tranquilamente apertar o botão de delete, acabar com eles. E aqui você tem, portanto, 26 itens, né, tá aqui embaixo, e um total de 1.33 gigabytes. Como está comprimido, isso é mais ou menos a mesma contagem do que o dataset original, mas não é exatamente a mesma, porque há uma transformação, pelo menos no campo de destino do endereço IP ali. Tá bom. Esse é o começo do pipeline. A partir daqui é que a gente pode, de fato, começar a enriquecer dados e fazer algum incremento. A primeira etapa, e agora isso me faz pensar aqui em voltar para os steps, a primeira etapa agora é a gente pegar os 26 pcaps e do T-Shark gerar CSV. Note que aqui você já vai ter uma perda de resolução, ou seja, o que eu quero pegar de tudo que é possível, de todos os protocolos de rede, de todos os protocolos de transporte. Eu não quero pegar protocolo de enlace, eu não quero pegar MAC address. Mas se você quisesse fazer uma pesquisa lá nesse aspecto, essa minha exportação já não teria isso. Mas nada te impede de você achar a coluna que vai te dar acesso a essa informação. Quero te dizer que toda vez que a gente faz um CSV, tira alguma coisa do T-Shark e faz isso aparecer num formato trabalhável por um ser humano, você está perdendo alguma informação. Mas é normal. Nesse caso aqui, eu estou dizendo assim que eu quero, né, vamos para os fields aqui do T-Shark. Eu quero um carimbo de data e hora, eu quero IP de origem, eu quero IP de destino, eu quero a porta TCP de destino. Nem sempre vai ser TCP. Se for o DP, eu quero a porta ou DP de destino. Se for ping, não tem porta, mas tem o tipo, então eu quero o tipo. Eu quero que tudo isso venha separado por vírgula e ainda poderia aqui escolher outros atributos para colocar. Quais atributos? Aí você tem que estudar o Wireshark ou estudar o formato do TCP-dump, que é a raiz do Wireshark, para escolher que campos você quer. Aqui eu não mencionei, mas além da porta de destino TCP, quando é TCP, eu também imprimo as flags. As flags do TCP podem ser aquelas como SYN, de sincronia, FIN, de final, A de ACK, R de reset, U de urgente, e tem mais umas 2 ou 3. Ou seja, para TCP eu estou interessado em fazer isso. Note que escolher diferentes campos aqui afeta a tua saída, afeta o resultado que é gerado. O arquivo final aqui vai se chamar output.csv.gz e isso afeta o pipeline todo. Você vai ter que tirar ou pôr campos no pipeline do enrich e do summarize de acordo com as alterações que você fizer aqui. Se você não fizer alteração nenhuma, esses scripts vão funcionar sem problema nenhum. Então tá, terminamos aqui a fase de agregação. Eu vou entrar no diretório aggregated. A gente já apagou os diretórios, significa que agora a gente tem esses 26 pcaps. E vou chamar o primeiro passo. O primeiro passo, ele é um shell script, então a gente vai executar ele com o bash. Tá? E ele já tem uma saída aqui que é em output.csv.gz, ou seja, eu não preciso dizer qual é a saída que eu quero. Então, // ibretl, que é o repositório do GitHub, generate tshark csv.sh. Ao fazer isso, o tshark, o que eu vou fazer? Eu vou ler de qualquer arquivo pcap.gz, que são exatamente os arquivos que eu tenho aqui. Então, vou digitar, e aqui está aparecendo assim, ó, tshark começou no AF South 1, que é o primeiro arquivo que está aqui em cima, e eu faço resets de sessão a cada 100 mil pacotes para evitar que a memória do meu computador, vamos dizer assim, entupa com um backup muito grande, tá? Deixa eu te mostrar isso aqui na prática. Vou pegar mais um console do Ubuntu, fechar os outros do Windows, digitar aqui htop.
Você vai vendo que antes dos resets, a RAM vai enchendo um pouquinho, talvez nem apareça aqui. Ó, aumentou de 700 para 730 e poucos. Aqui, né? E ela vai inchando. A cada 100 mil pacotes eu reseto. Isso fica flutuando. Mas assim, antes de fazer o reset de sessão, eu tinha... meu pipeline ele ficava dependente de quanta RAM você tem no computador. Depois que eu comecei a fazer reset de sessão, isso ficou bem gerenciável, não entope a memória do computador. Por outro lado, significa que eu perco o controle de quando uma transação TCP é longa e se expande por mais do que 100 mil pacotes dentro de um backup. Isso é relevante para o telescópio? Não. Não é relevante porque a gente só está pegando o primeiro pacote que chega. Então, na prática, eu poderia fazer um reset de sessão a cada pacote. Mas eu faço de 100 mil em 100 mil, porque afinal também hoje a gente tem poder computacional para isso. E para o experimento número 2, que é um experimento que tem características de honeypot, eu não consigo fazer uma resolução perfeita de guardar todas as transações TCP até o final, todas elas, mas eu consigo trabalhar em blocos de 100 mil em 100 mil. Se você estiver trabalhando com o experimento 2 e você tiver 32 GB de RAM, 64 GB de RAM, você pode aumentar esse M para 1 milhão, 10 milhões. E aí você vai ter muito menos chance de perder transação de fluxos TCP longos, né? Só que não é necessário, na maior parte dos casos. Apenas se você estiver fazendo uma análise muito focada em TCP e de conexões muito longas que porventura existam no experimento 2 e que até agora nada do que a gente encontrou prova isso. Você vê que o primeiro caso levou 13 segundos, o segundo 18, o terceiro é o maior pacote, veja só. AP Northeast One ficou com 5, vamos contar aqui, 558 mega, ele é quase metade do dataset. Aqui ficamos com 172, mas em geral as capturas ficaram aí com 12 megabytes por região. Já ficaria, né, vamos fazer isso em paralelo aqui, já ficaria mais difícil abrir no Wireshark. Dá para fazer, esse dataset inteiro dá para abrir no Wireshark, mas é porque ele é muito pequeno, em comparação ao experimento 2 e ao experimento 3. Está aqui, ó, 500 MB para o Northeast 1. Vou pegar um de 20 MB aqui, ó, na Europa, região sul, deve ser Frankfurt, na Alemanha ou algo assim. Vou clicar nele, você já vai ver que o Wireshark dá, ó, uma trabalhadinha. A barra de progresso aqui leva um tempo. O enriquecimento de origem e destino demora um pouco mais para acontecer. Mas é isso, você tem basicamente aqui tudo que aconteceu com destino a essa região da Europa no mês de maio, conforme capturado pelo nosso único computador colocado lá como prova de conceito. Alguns IPs não revertem para nome, não tem nome reverso. E basicamente é isso. Você vai encontrar bastante informação para explorar nesse sentido. Fechando aqui de novo. Cada vez que aparece um resetting session, foram 100 mil pacotes processados. Para dar uma ideia. Bom, já vou mostrando aqui o próximo etapa do pipeline, a segunda, quer dizer, o passo 2, não é bem a segunda, já é a terceira coisa que a gente está falando hoje. Aqui na etapa 2, deixa isso aqui rodando no fundo, ó, que levou 4 minutos para processar. Reduzir um pouco o tamanho da janela também. Manter o cursor sempre aparecendo. Aqui é o mais difícil, talvez, de entender e de fazer. Basicamente, o que eu escolhi fazer, e não tem manual, sabe? Não tem nenhuma outra publicação que explica, foi muito mais com base na minha própria percepção. Aqui é Python, tá? Agora as 3 etapas adiante aqui são Python. A gente tem a biblioteca sys para poder ler da entrada. Temos a biblioteca GeoIP2 para poder fazer enriquecimento. Aqui é só biblioteca, você ainda precisa da base de dados. O que a GeoIP2 faz? Ela, para cada IP de origem, ela não faz apenas a resolução do reverso, como você viu no Wireshark. Ela descobre o país de origem,
A cidade de origem, se você estiver usando a versão licenciada, não revela detalhes muito precisos se você estiver usando a versão open source, mas o que importa para o projeto é saber o país de origem. Isso é o que realmente importa, e isso a versão grátis da biblioteca dá. Eu não posso redistribuir esses arquivos. Eu tenho a licenciada por Noroff, uso no meu computador. Nesse vídeo, você vai usar a versão Lite. Então, você tem que mexer aqui ó, no Solver, descomentar a versão grátis. Eu vou usar, para fazer o experimento aqui com vocês, vou localizar aqui no meu computador a versão licenciada. É um arquivo que eu tenho aqui guardado no computador e vou usar ela. Mas assim, até onde eu vi, e isso faz muitos anos que é assim, a GeoIP grátis dá o que a gente precisa. Para você pegar a grátis, que eu não posso distribuir, você vem aqui no MaxMind GeoIP. Tá? E você vai baixar daqui, depois de fazer um cadastro ali, você vai baixar uma série de arquivos da biblioteca, tem formato JSON, outros formatos. A gente quer o formato MMDB, que é um formato de banco de dados. E aí você vai carregar ela no começo do script. Para isso, então, você usa o pip, né, para instalar a GeoIP2, pip install GeoIP2 e pip install AWS IP Ranges, que é a biblioteca que, para cada IP da Amazon, me diz a que região ele pertence, e entre outros detalhes. Tá? Então, é muito legal essa biblioteca aqui, porque ela revela não o nome do lugar, não o país onde está aquele IP, mas a região da AWS codificada nos padrões que a gente usa aqui, como por exemplo EU Central 2. Tá bom? É por isso que a gente usa ela aqui. E aqui você tem um pipeline que vai pegar o CSV gerado nessa tela à esquerda e vai ampliar esse CSV, vai aumentar o número de campos por linha desse CSV com o código do país de origem, tipo BR, o nome do país de origem, tipo Brasil, o nome da cidade, por exemplo, Itajaí, a latitude da cidade e a longitude. Isso aqui é interessante porque se um dia você quiser criar mapas de calor, mapas geográficos, quiser montar uma visualização de globo terrestre, você consegue fazer com essa biblioteca. Você vê, eu uso um try except, então eu tento fazer a tradução, a localização desse endereço IP de origem na biblioteca GeoIP. Se não, eu adiciono caracteres lá que vão me permitir depurar isso depois. Felizmente isso não acontece, todos os IPs que a gente testa estão lá, são milhões de endereços IP que a gente testa, que sempre dá correto na biblioteca. E, claro, se tudo der certo, se a conversão aqui, o solver funcionar, você tem aqui o código do país, o nome da cidade. Às vezes uma cidade tem uns caracteres estranhos, tem umas vírgulas, então eu conserto essa questão aqui. E a latitude e longitude. E para o destino eu faço a mesma coisa, só que no destino, além de fazer isso, eu também consulto a biblioteca AWS IP Ranges e coleto os detalhes que vêm dessa biblioteca. Tá bom? É basicamente isso que é feito aqui. Aí, olha só. Eu não tenho interesse no que foi capturado em abril, porque abril foi apenas um piloto de 2, 3 dias no final do mês. Eu não tenho interesse do que aconteceu no mês de junho, que também é só um restinho do que foi feito no mês de maio. Então, eu não quero abril, não quero maio. Desculpa. Eu não quero abril e não quero junho, eu quero maio. Então, eu montei uma lista aqui que são de rebarbas. Na captura 2, eu não quero os últimos dias de julho, mas eu quero o mês de agosto inteiro, por isso ele não aparece. Eu quero o mês de setembro até o dia 15, ou seja, tudo que aconteceu no dia 16, que foi quando a gente estava em dúvida se ia manter a plataforma funcionando ou não, porque estava ficando muito caro. 17, 18 e 19, eu apago. E 20, aqui é precaução. Né? Ou seja, setembro eu quero até o dia 15. Do dia 16 até o dia 20, que houve captura parcial, eu descarto do dataset que eu gero aqui. Também descarto tudo que aconteceu no final do mês de setembro, que era quando o Lucas estava preparando para começar uma grande captura para durar de outubro, portanto dia 1º do 10, até o último dia de fevereiro, que foi quando deu para rodar por 5 meses. Ou seja, o que aconteceu em março, do dia 1º, 2 de março ali, também não interessa. Isso é porque eu gosto de
quando a gente escreve a publicação, diz exatamente quando a captura começou e quando terminou. Então eu tiro da captura, tiro do enriquecimento, aquilo que é rebarba. É pouca coisa, no experimento 1 até é bastante, porque provavelmente aquele ataque de negação de serviço que inchou ali um dos datasets, um dos backups, ele aconteceu no último dia de abril. Enfim, mas não tem problema. Eu tiro eles e só contabilizo aquilo que realmente foi prometido no campo de pesquisa. No final, a gente tem ali o arquivo de output. Eu vou mostrar na prática aqui e explicar para vocês. Então, vamos ver o que a gente tem no final. Você vê que antes a gente tinha só arquivo.pcap.gz. Então, agora eu vou digitar assim, ls-lh, grep-v para tirar pcap.gz. Ou seja, agora a gente tem... agora a gente só tem um arquivo de saída. Ok, esse arquivo de saída tem 409 megabytes comprimido. Vamos dar uma olhada aqui no Windows rapidinho. Quanto que ele teria não comprimido. O output.csv.gz. Ele expande para... vamos ver... sim, o arquivo tem 84 mega comprimido e 427... Tá estranho aqui, né? Não tá certo essa contagem, porque o tamanho original tem que ser maior do que o tamanho empacotado. Bom, é só uma questão de contagem do tamanho, apesar de que é muito estranho. Vamos dar uma olhada na quantidade de pacotes ali dentro. Para fazer isso, a gente simplesmente... Vamos dar uma olhada nele primeiro. Para dar uma olhada nele, faz assim, ó, zcat, que é concatenar um arquivo comprimido na tela. Assim, e se você fizer só isso e apertar Enter, vai aparecer um monte de informação difícil de ver. Então eu vou concatenar com o comando head para me mostrar só os primeiros 10 ocorrências. Tá certo? Então veja só. Vou até aumentar aqui o tamanho da tela para ficar fácil de ver. Eu quis ver os primeiros 10. Você vê que teve um timestamp aqui de data e hora, exatamente aquilo que eu falei para vocês navegando pelo arquivo. Um IP de origem, um IP de destino, já público, uma porta de destino, que nesse caso é TCP. Por que eu sei que é TCP? Porque é o primeiro campo de vírgula depois do IP de destino. IP de destino aqui, e aqui você tem a porta. Se fosse UDP, que não tem nenhum nessa primeira tela, o pacote estaria no terceiro campo. Aliás, está aqui, né? Tem aqui um. É esse aqui. Terceiro campo, o campo 1, campo 2, campo 3. Então está aqui, temos um UDP. E se fosse ICMP, estaria no quarto. Então o primeiro é o do TCP, o segundo são das flags que eu já vou explicar, o terceiro é do protocolo UDP e o quarto é do ICMP. Como é que eu sei disso? De onde que eu tirei essa ideia? É lá do script que eu já mostrei para vocês. Aqui, ó. No Generate T-Shark, está aqui. IP de origem, IP de destino, TCP porta, TCP flags, porta UDP e tipo ICMP. É o que você vê aqui. Quando é TCP, então o primeiro campo é TCP e o segundo são as flags, veja só. Essas flags seguem um formato padronizado do Wireshark e eu preservo esse formato, eu não trabalho ele, eu deixo como está. Então aqui é o primeiro, se fosse TCP, aqui é o segundo para as flags do TCP, aqui é o terceiro do UDP e aqui é o quarto quando é ICMP. Aqui você vê que é um ICMP do tipo 8, que é o Echo Request. É bem familiar. Para quem trabalha com tráfego de rede, isso aqui é bem conhecido. É o tipo 8 e o tipo 0, que são os mais comuns aí para teste de ping. Agora, se eu quisesse contar quantos pacotes foram feitos, eu uso wc-l. Claro que vai levar um tempo. Vai ter aqui pacotes que fazem parte tanto da janela de observação, que prometida, que era mês de maio, quanto de abril, quanto uma rebarba de junho. Então, você vê, a gente começou aqui no dia 29 de abril. Portanto, são 40 milhões de pacotes. Nesse caso, o trimming vai tirar metade deles. E o mesmo não acontece para os outros casos, porque daí a gente otimizou a técnica de captura. Mas, basicamente, quando a gente rodar o passo 2, você vai ver que metade deles vão sumir, vai ficar uns 20 milhões ali, porque são aqueles que pertencem ao mês de maio, e você vai ver que a quantidade de campos aqui vai ser ampliada. Tá? Mas para isso funcionar, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu mover
Vou criar um diretório aqui chamado temp. Vou mover *pk.gz para temp, só para que você agora veja apenas o arquivo que está sendo trabalhado. Os outros a gente não precisa mais deles. Eu preciso pôr nesse diretório uma cópia da GeoIP. Se eu não pôr uma cópia da GeoIP, aqui da biblioteca, o script em Python não vai funcionar. Vou procurar aqui nas minhas coisas, GeoIP, geoipcit.mmdb, vou copiar, vou aqui na letra D, demo, E1, aggregated, que é onde a gente está trabalhando, e vou colar aqui a GeoIP. Se eu não fizesse, não funcionaria. Eu não preciso copiar o script para cá, eu posso chamar ele por referência relativa, né? ibrtl2, só que daí esse é um script Python, ele está preparado para ler de stdin, que eu uso sys. Ou seja, eu não estou lendo um arquivo, eu não estou lendo o output.csv, eu tenho que, vamos dizer, concatená-lo para o script em Python. Para fazer isso, veja só o que eu vou fazer, eu vou voltar aqui, vou apertar zcat, como a gente usou antes, tá? Zcat, vou passar isso com um argumento como entrada padrão. O interpretador do Python no Unix se chama Python 3, no Windows é só Python, caso você use no Windows, dá para fazer no Windows puro, eu não revelei isso antes, mas dá. Pelo menos essa etapa dá. E aí ele vai gerar o resultado, vamos ver aqui, o resultado vai sair na saída padrão. O que isso significa? Que se eu não especificar, se eu der Enter aqui, ele vai jogar na tela o resultado. Vamos ver se eu consigo fazer só para as primeiras 10 pacotes. -n10. Vamos ver se funciona. Funciona, dá um broken pipe aqui embaixo, claro, mas veja só, o que mudou agora? Agora vai sair para um arquivo texto, vamos deixar fazendo, né? Eu vou botar aqui, para deixar fazendo de verdade, eu vou primeiro passar por pipe de novo para gzip, para comprimir, e aí eu vou mandar isso para output, não para o mesmo, tá? Não dê enter depois de dar tab aqui. Output.rich, de enriquecido, rico.gz, tá? E aí eu vou... eu posso até usar assim um comando chamado time para cronometrar, tá bom? Se você quiser, use. Se você não quiser, não use. Eu vou dar enter aqui, e agora vai ser silencioso, e vai ser gerado um output.reach.csv.gz. Pelo que eu lembro, vai levar uns 5 minutos. Mas vamos ver o que ele vai fazer. Ele vai enriquecer da forma como está aqui na tela. Você tem um timestamp de novo, mesmo, o IP de origem que não muda, o IP de destino que não muda, a porta de destino, note que eu não pego a porta de origem, é só a porta de destino mesmo. As flags quando é TCP, dá para usar numa boa esse parsing, né, com CSV, funciona numa boa, esses pontinhos aqui não atrapalham. Aí aqui a gente tem o campo do DP que está vazio, o campo do ICMP que está vazio, obviamente. E aí a gente tem o país de origem no formato de código de 2 letras. Isso é bom para que, caso você vá trabalhar com alguma API que espera apenas o código do país, aí você não precisa ficar transformando isso depois, já está aqui gravado. Se você vai usar o Bing Maps, você pode passar o nome do país que o Bing Maps acha para você, né? Foi alguns testes que eu fiz, só para te dar um exemplo. A biblioteca deu o nome da cidade, North Charleston, esse é o IP de origem do ataque, pelo menos aquilo que a gente capturou. Aqui você tem a latitude, os Estados Unidos têm a latitude positiva, porque está no hemisfério norte, e longitude negativa, porque ele está no lado esquerdo do mapa, vamos dizer assim. E o destino foi África do Sul, como código, África do Sul como nome de país, Cidade do Cabo, claro, é aqui que está a região da Amazon, naquele continente africano e naquele país da África do Sul. A África do Sul tem uma latitude negativa porque está no hemisfério sul, assim como o Brasil, e ela tem pelo menos a Cidade do Cabo tem uma longitude positiva porque ela está um pouco à direita do meridiano de Greenwich. Né? Os aprendizados de geografia para aprender junto. E aquilo que a biblioteca AWS IP Ranges dá, que é o nome da região a que ele pertence. Isso é legal porque depois dá para fazer umas contabilizações muito interessantes com base nisso. Né? Dá para você agregar por destino atacado, dá para agregar por origem atacante. Olha esse caso aqui na Holanda, ó, veio de Amersfoort, não é Amsterdã, é uma outra cidade naquele país.
Vamos pegar aqui o caso do ICMP. Vamos ver se ele aparece aqui. Não, acho que ele não está aqui nessa amostra. Realmente são tudo tráfegos TCP. Aqui é um tráfego UDP, porque ele não tem flags, o campo TCP de porta está vazio, o TCP de flags está vazio. Aqui você tem uma porta UDP de destino. Então, é isso que a gente guarda a respeito. A data da tentativa, a hora, de onde veio, para onde foi, o que isso significa em termos geográficos, latitude e longitude. No futuro, você pode plotar isso em mapas mesmo, tá? Você pode usar APIs de mapa que vão te dar essa capacidade. Vamos ver que outros subprodutos são gerados ali. Vamos ver se algum deles já aparece aqui para nós. Se você olhar o diretório aqui, esse procedimento ainda está rodando ali na tela da esquerda, você vai ver que existe o output rich, que foi o que a gente gerou. Legal, é o que a gente quer, ele ainda está zerado porque está acontecendo, os arquivos ainda estão sendo criados enquanto o script executa. Vou minimizar essa janela aqui. Nós temos um arquivo que tem as entradas anômalas. Deu 3 minutos e 47 para enriquecer o dataset todo. Deixa eu dar um refresh, vai aparecer aqui os arquivos no tamanho final. Nós temos algumas entradas anômalas. Deixa eu mostrar aqui no Linux. Head-N10 Anomalous Entries. Aqui não precisa descomprimir nada porque é CSV direto. Essas entradas anômalas são poucas, estatisticamente falando são muito poucas, mas elas têm mais de um endereço IP de origem e mais de um endereço IP de destino. Eu não tenho certeza absoluta ainda do que é isso aqui, mas eu acho que são eventos acontecendo na exata mesma data, hora, minuto, segundo e microsegundo. E isso teríamos que garantir que é essa mesma questão, teríamos que trabalhar para ver o que está acontecendo. É uma anomalia. Ela não passa no ETL padrão, fica para investigação depois. Se a gente quiser saber quantas tem, foram 77 mil pacotes dos 40 milhões. É bem insignificante estatisticamente falando. Você pode até pegar aqui, né? 77, vamos fazer arredondamento, 77 de 40 milhões, a gente está falando de zero, aqui é em total, divide por, multiplica por 100 aqui, pegar percentual, 0,1%. Um a cada 1.000 pacotes, na verdade ali quase 2 a cada 1.000 pacotes é que são anômalos, não prejudica a nossa resolução. Então isso é o anomalous entries. Vamos ver o trimmed entries. Aqui o trimmed entries é gigante porque houve muito tráfego fora do mês de março, fora do mês de maio capturado. Então, eles não estão comprimidos, esses arquivos. Eu até posso comprimir aqui, ó, gzip, anomalous entries, para poder deixar arquivado com compressão. E vamos dar uma olhada no trimmed entries. Você vai ver que trimmed entries tem toda uma... É normal, é tráfego como os demais, mas ele está fora do range de datas, ó. 29 de abril. E se eu der um Shift G para ir lá para o final da captura, você tem ali, ó, 5 de junho, ou seja, não é o mês de maio. Então isso é muito relativo. Eu acho que tem que fazer o trimming. Se você acha que não tem que fazer, se você quer olhar os 40 milhões de pacotes em vez de olhar apenas os 20 milhões finais, fique à vontade, é só ajustar no script. E vamos dar uma contada nos enriquecidos aqui. Zcat output.reach, wc-l. Você vai ver que vai dar ali 20 ou 21 milhões, acho que dá 20 milhões e 900 mil pacotes. Leva um tempinho para contar, porque são milhões e milhões de entradas. Tá ali, ó, 20 milhões 998 mil. Isso é um pouquinho a menos do que o trimming que o Lucas fez, que é o nosso dataset oficial que eventualmente você pegou. Se você abrir isso aqui no Wireshark, vai gastar ali uns 16, 20 GB de RAM. É bom você ter bastante memória ou vai fazer bastante swap. E basicamente é isso, né? Bom, mas e aí? Cadê o top 10? Cadê as fontes que mais atacam, os destinos que mais atacam? Bom, isso não está aqui. Quer dizer, está no output enriquecido, mas a gente não tem isso agregado, contabilizado. Para fazer essa agregação e essa contabilização, eu escrevi o script 3.
Você vai vir aqui em IBR-ETL e vai rodar o 3 Summarize Radiation. Veja que é Python. Então, você tem que dar um zcat no output reach. Vai passar isso para o Python 3. E a sintaxe que eu gero aqui, ela é uma sintaxe do LaTeX, como queira. Ou seja, ela vai sair para um arquivo chamado, vamos chamar de summary.txt. Pode chamar de o que você quiser .txt, não importa. Quer dizer, mas se chamar text já fica fácil de importar lá dentro do LaTeX e você ver isso em formato de umas tabelas bem bonitas, já pronto para fazer artigo a respeito. Essa é a parte boa do pipeline e do jeito que foi gerado. Algumas coisas do sumário, elas não são realmente LaTeX, tem algumas coisas temporárias que eu estou gerando ali, mas é só apagar, né? É só você deletar. Eu vou te mostrar aqui, ó. Faço uma contabilização de todos esses critérios, TCP, UDP, ICMP, origem, destino, AWS, e no final eu faço um dump de dicionários em Python, para quem sabe lidar com os dicionários, e esse dump vem no formato do LaTeX, o que faz com que a gente consiga trabalhar essa informação diretamente no artigo, em vez de ter que trabalhar ela no Excel, por exemplo. Bastante coisa comentada, bastante trabalho em progresso aqui. E no final eu faço alguns dumps para quem quiser fazer outras sumarizações que eu não fiz. E isso poupa um certo tempo. Também andei mexendo aqui com algumas outras coisas. Aqui levou o quê? 1 minuto talvez. Vamos dar uma olhada no summary.txt. Está aqui. Pode não ser muito familiar para você, mas estão aqui as agregações. E lá no final você tem um monte de subtotais que não seguem em formato LaTeX, que não dá para você importar para dentro de um projeto de texto. Mas é só apagar daqui para baixo, tá bom? Enquanto for tables ali, é no formato LaTeX. Isso aqui fica para depois. Se quiser dar uma olhada nos individuais, plotar mapa, de repente você tem uma API de mapa que aceita um nome de país, um número representando ali o número de ocorrências e alguma outra coisa assim, esse dump de dicionário pode te ajudar, tá bom? Eu vou pegar aqui um editor de texto, VS Code. Olha que interessante que vai ser agora. Vou abrir o sumário que a gente criou. E vou lá para baixo desse sumário, tirar aquilo que não é LaTeX. Está aqui. Pronto, vou salvar. Está aqui, ó, summary.txt. Vou pegar aqui o overleaf. Eu já tenho aqui um projeto que é meio artigo, eu peguei de um outro artigo e vou mostrar para vocês como é que fica. Então aqui é só um artigo qualquer, pode pegar lá o template do I3E, o template da ACM, como for. Eu vou remover do corpo a chamada para esse output antigo que já estava aqui. Vai ver um artigo vazio, portanto, é um artigo que tem uma página, as colunas aí tudo quebradas, não importa. Vou criar um arquivo, vou subir um arquivo novo. Vou pegar aqui o upload. Vou lá na letra D, no meu demo, no E1, aggregated, temporário. Opa, temporário não. E aqui eu vou pegar o summary.txt e carregar. E vou digitar aqui /input summary.txt. Pronto. A partir de agora, a gente vai ter a revelação da radiação de fundo. Vamos ver. Deixa eu baixar ele bonitinho aqui para vermos em PDF, tela cheia. Olha só. Eu já tenho até as chamadinhas com referência, olha que facinho que fica. A distribuição de camada de transporte foi 16 milhões TCP, 2 milhões ICMP, quase 3, e o DP 1 milhão. Que não pertencem a esses três protocolos 679. Às vezes tem algum protocolo de outros tipos e que não caem nas três categorias aí, e aí ele conta como outros. Mas assim, nem deu 1%, nem por arredondamento.
Então foram mostrado nessa tabela 20.998.000, num total de 20.998.000. Houve uma contagem de 246.000 IPs distintos na origem. Foram 246.000 lugares, computadores diferentes causando radiação em nós. E 112 IPs de destino. Apesar de a gente só ter 26 sensores nesse experimento, os IPs podem mudar com o tempo, né? Podem reciclar. E até uma característica da categoria Spot que a gente usou para o tamanho do arquivo, desculpem, para o preço chegar a economias de até 90%, 70%, 90%. Aqui você tem uma distribuição por região, olha só que legal, dos 20 milhões de pacotes. Essa foi a distribuição e o alvo mais atacado foi Europa, com 10% do tráfego aproximadamente. E na tela tá. A diferença de subtotal e total é que às vezes a informação não cabe na tela, aí você tem o subtotal para aquilo que cabe na tela versus o que não cabe. Já mostro abaixo. Os países mais atacados por código ISO, Estados Unidos, Reino Unido, Japão. A mesma informação aqui apenas usando nomes de país. Apenas uma forma mais amigável de mostrar a mesma coisa. E como você pode ver, tudo contabilizado bonitinho. Os alvos de radiação por cidade. A biblioteca licenciada é muito boa nisso. Talvez a biblioteca aberta não dê tanto, mas também o país é importante, a cidade nem tanto. E aí você vê uma distribuição de aproximadamente 10% em direção à cidade de Londres. As cidades desconhecidas em segundo lugar, ou seja, não foi possível localizar a cidade daquele IP. 1.600.000 pacotes dos 20 milhões. Por que o subtotal aqui está menor? Porque o subtotal é a soma dessa coluna que está aparecendo aqui. Eu tenho que dar um limite, tenho que fazer um corte. Aqui eu estou fazendo o corte em 20. 20 alvos. E aí o subtotal mostra apenas os 20 da tela. Aqui é a mesma coisa para ISO code de destino, ou seja, desculpem, de origem da radiação, os top 20 de origem, os países que mais intensamente atacaram a nossa frota. 95% da informação é mostrada e pertence a apenas esses 20 países. Aqui por país. Aqui a gente viu isso por código de país, aqui por nome de país, portanto é a mesma informação. Aqui a origem da radiação, note que é a cidade de origem, não o país de origem, mais do mesmo nesse caso, talvez nem seja importante para o seu trabalho. Mas assim, até onde dá para ir? Basicamente é até aqui que dá. Ainda, olha quanta coisa. As portas TCP mais atacadas, a porta 23 com meio milhão de pacotes, 2% do total. Aqui você vê que o top 20 corresponde a apenas 2 milhões dos 16 milhões de pacotes TCP do dataset. Entendeu? Dos 20 milhões, 16 milhões são TCP, 2 milhões estão nessa tabela. Aqui você vê as combinações de flag. Eu tenho que fazer um ajuste para deixar isso aqui pré-formatado, né? Mas é coisa simples de fazer aqui no LaTeX. Então, com SYN Request 13 milhões, isso é só TCP, do total de 16 milhões 350, todos eles mostrados aqui no ranking, né? Por isso que o subtotal e o total quase que batem. Nem todos estão aqui, na verdade. O mais prevalente é o SYN, o Reset também está lá. ACK e SYN configurei um terceiro local, então isso aqui geralmente indica backscatter, olha que interessante. Esse aqui indica varredura e esse aqui indica outras anomalias, outras formas de fazer detecção. Nenhuma flag ligada também é anômalo. E aqui você tem aquilo que se chama árvore de Natal, Christmas Scan, onde você habilita todas as flags só para ver no que dá. Entre outras variações aí embaixo. Aqui o campo, UDP, houve um total de 1.700.000 pacotes UDP, 1.400.000 mostrados no ranking, a porta 9.000, a mais atacada com 50% do tráfego. Olha que interessante. Aí você tem que investigar o que a porta 9.000 tem para fazer uma explicação disso. Aqui você vê pings, essencialmente pings, né? CMP do tipo 8 é ping, CMP do tipo 0 é pong, é a resposta. A gente não responde, mas pode ser que algum atacante varreu a gente, testou a gente com um pong para ver o que a gente respondia. ICMP do tipo 13, 17 e 3 são bem mais raros. Veja, eles acontecem quase nenhuma vez, é pouquíssimo.
e do total de 2.900.000, todos eles são mostrados aí. Aqui é só alvo TCP, é uma subdivisão, ó. Em termos de região, os alvos TCP mais atacados. Em termos de UDP, as regiões mais atacadas. Em termos de ICMP, as regiões mais atacadas. Ainda, origens TCP mais causadoras, pode até parecer que coincide com a contagem geral que eu já mostrei, mas não, aqui é uma subdivisão de TCP. Aqui a gente tem uma subdivisão do UDP, e note que o UDP é intenso nos Estados Unidos e ICMP é intenso na China, por exemplo, como fonte. De fato, quando você rola os PCAPs, você vê que vários pacotes vêm da China, as tentativas de ping, né? E aí está a confirmação, eles correspondem a 85% do tráfego. Aqui o destino da radiação quando TCP, por país, o destino da radiação UDP por país e o destino ICMP por país. Pode ver que isso aqui são tudo, então, drill down, subcontagens daquilo que já foi feito antes. É isso, esse é o pipeline. Vou fazer uma última consideração sobre um quarto arquivo que aparece lá, ele está parcialmente implementado, que é o seguinte. Isso aqui, a etapa 4, ela só faz sentido para quem for imaginar ou vislumbrar a possibilidade de expressar tráfego como grafo. É uma vertente, eu estou tentando explorar ela no momento. Dá certamente uma belíssima dissertação de mestrado. Eu fiz alguns ensaios de mostrar tráfego da seguinte forma. O país de origem como um vértice, o sensor de destino como um vértice e cada pacote como uma aresta. Fica muito legal porque você pode fazer certas inferências. Sem a visão de grafo, dá para fazer, mas é muito difícil saber quais foram todos os destinos, quais foram todos os sensores da frota testados por uma certa origem. Isso dá um problema de que para cada origem temos um ON. Para cada origem teríamos que correr os 20 milhões de pacotes. É um baita de um problema, computacionalmente falando. Ao fazer isso por grafo, você reduz o problema para O log de N. Então é um grande argumento para detectar assim correlação entre atacantes e sensores atacados. É uma linha de pesquisa fenomenal, mas para ela funcionar eu tenho que fazer ajustes na etapa 3. Eu tenho que guardar IPs únicos de origem, IPs únicos de destino, tenho que lidar com estruturas de memória no Python que podem deixar o processo de enriquecimento muito lento. Eu fiz um teste com 5 milhões de pacotes, é até onde eu consigo ir. Eu consigo manipular 5 milhões, porém o primeiro dataset tem 21 milhões, o segundo tem 10 bi e o terceiro tem meio bilhão. Então, veja você o quanto de pesquisa não é necessário e de otimização de algoritmo e programação em cima disso, tá bom? Basicamente é isso, fico à disposição para te ajudar, espero que você consiga, com base nessa explicação, desenvolver seu próprio trabalho analítico. Considere as ferramentas, tem tanta coisa boa em Python, tanto API de geografia para você explorar. Esse aqui foi apenas acredito, um bom exemplo para sua introdução na área, tá bom? Era isso, até a próxima. Tchau, tchau.